Estamos ao vivo, povo da fé, que Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos para essa live tão importante, tão especial. Eu estou aqui para um assunto extremamente relevante, eu preciso falar isso hoje para vocês, não posso deixar para amanhã. Haja visto, estou numa correria muito grande, mas parei tudo para te passar esse aviso e essas informações, inclusive como está aí na capa, mas no final da live eu vou falar sobre o dia 31. Agora, dia 31 será um dia muito especial, onde vai parar tudo, como a gente sempre diz, né? E muitos desavisados entram aqui xingando e reclamando. Ah, mas vai parar tudo o quê? É porque são pessoas que não caminham conosco. Para você que caminha conosco, sabe o que significa esse vai parar tudo. E realmente, dia 31 vai parar tudo no mundo espiritual, onde nós estaremos estabelecendo o jejum em prol da salvação da nossa família, dos nossos familiares. Então permaneça até o final, que mais no final eu falo a respeito do dia 31 agora de março, tá bom? E hoje eu quero falar aqui com vocês algo que muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm questionado a respeito da volta de Jesus. E a realidade é que, por incrível que pareça, nós temos um número enorme de pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, que servem a Deus, mas têm medo de ouvir falar sobre a volta de Jesus, sobre a escatologia bíblica, sobre as evidências e sinais do fim dos tempos. Tem pessoa que fica em pânico quando ele ouve falar a respeito de tudo o que está para acontecer, a respeito de todas as evidências bíblicas que consolidam com a volta de Jesus Cristo. Porém, eu vou estar falando aqui nessas próximas semanas a respeito da volta de Jesus e o porquê que a pessoa que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não tem que se preocupar, ok? Eu vou falar aqui algo muito importante. Jesus pode voltar em 2025. Ainda esse ano, Jesus pode voltar. Guarde isso que eu estou te falando aqui. Fique até o final. Não murmure e não reclame. Só ouça, tá bom? Depois você comenta. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, tá? Perguntaram isso para Jesus também a respeito desse dia, a respeito desse momento. E quando se formula essa pergunta para Jesus, Jesus, como homem que estava aqui na terra, ele responde: olha, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão lá no céu têm essa informação. Porém, Jesus estava ali falando como um homem. É óbvio que hoje ele, na posição em que está, à destra do Pai, como o Cristo glorificado, ele tem ciência disso, né? Mas quando estava aqui na terra como homem, ele não tinha, e falou a verdade, tá? Que esse dia e hora está restrito à decisão do Pai, ok? Porém, aí ele começa a relatar sinais e evidências para que todos ficassem atentos e soubessem que aquilo ali eram sinais deixados por Deus para sabermos que se aproxima a vinda de Jesus Cristo. E é óbvio que todos esses sinais estão descritos de maneira clara e objetiva ali no Evangelho de Mateus, principalmente ali é um sermão escatológico que Jesus está passando para os seus discípulos e para os seus ouvintes, em Mateus 24. Então Jesus faz esse sermão escatológico que abrange o capítulo 24 de Mateus e também abrange o capítulo 25, e ele dá ali inúmeras evidências a respeito da volta de Jesus. E dentre muitas evidências que ele deixa ali, falando de guerras, pestes e fome, rumores de guerras, terremotos, de coisas do gênero, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, né? Tudo que nós já estamos vendo. Além de todas essas evidências, ele também retorna lá no começo, na época de Noé, e usa o acontecimento das épocas de Noé como uma evidência para que nós olhássemos aquela história e soubéssemos que a volta dele também seria da mesma forma. E ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não o perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. É assim que diz lá, né? Nessa passagem,
Jesus está dizendo, de maneira clara e evidente, que o acontecimento advento do arrebatamento da igreja há de ser de uma maneira em que as pessoas não vão se dar por conta. As pessoas vão estar tocando a sua vida regularmente. Como ele diz aí, de comer, beber, casar, dar-se em casamento, ele está dizendo assim, olha, vão estar numa rotina normal. As pessoas vão estar indo para o shopping, para a churrascaria, para a pizzaria, para o casamento, para o aniversário, para a praia, para o trabalho, vão estar vivendo normalmente. Não vai acontecer nada de uma maneira sobremodo a falar assim, vou me arrumar agora porque Jesus vai voltar amanhã. Não. Não será dessa forma. As evidências estão bem claras, todas elas já se confirmaram, todas as evidências de Mateus 24 e 25 já se consolidaram. Então o que eu posso dizer para você? Não resta mais nada. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma evidência, um sinal que seria considerado quase que impossível de acontecer para o mundo inteiro, você já sabe que ele já aconteceu. Aconteceu em 1948. E eu vou te falar qual foi esse sinal que era o mais difícil. Ninguém acreditava que isso aconteceria e já aconteceu há 76 anos atrás. Esse sinal é o sinal da restauração, tá? A restauração política e geográfica de Israel. É a restauração de Israel como um Estado, Israel como nação, Israel como povo, Israel como um país que tem o seu idioma, suas culturas, seus costumes, que é o que formula uma nação. Então o que acontece? Até 1948, isso era considerado impossível. Por quê? Porque não se tem história na humanidade de um povo que ficou disperso pelo mundo inteiro por 100 anos que seja. Por 100 anos. E conseguiu, então, se restaurar, se fazer novamente como uma nação. Ou seja, uma nação que foi destruída, dizimada, espalhada por todos os cantos do globo térreo e voltou a ser nação novamente. Não existe uma história igual essa. Essa é a única. Então o que ocorreu? Israel não ficou disperso por 100 anos, por 200 anos, por 300 anos. Israel ficou disperso por quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos, dispersos, espalhados. Qualquer nação normal que ficasse esse tempo disperso, espalhado pelo mundo, a primeira coisa que perderia era o idioma. O idioma sumiria. O idioma seria evaporado. A sua cultura, os seus costumes, as suas tradições seriam todas esquecidas e apagadas. Vocês estão entendendo? Então o que aconteceu com Israel foi algo impossível humanamente acontecer. Uma nação ficar dispersa quase 2.000 anos, guardar o idioma, guardar o costume, guardar a cultura, guardar as tradições. Então ninguém acreditava mais na restauração de Israel. E aí, quando todos falavam assim, não tem como isso acontecer. Para você ter uma noção, no começo do século XX, ninguém acreditaria nisso. Era ponto pacífico, Israel acabou. Israel é coisa do passado, já era. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, para se cumprir a palavra profética que isso aconteceria, o que acontece? Graças a Deus, em uma reunião na ONU, que foi presidida, liderada por um brasileiro, o nome dele era Oswaldo Aranha, nós vimos essa profecia se cumprindo, e ali naquele dia, no mês de maio de 1948, Israel foi reconhecida pela ONU como nação, como povo, e foi ortogado uma fatia da terra que sempre lhe pertencia, e ali então começou o retorno, o regresso dessa diáspora que a Bíblia chama, ok? Então esse era um sinal mais impossível de acontecer, gente, e já aconteceu há 76 anos atrás. Agora, nós não temos mais nenhuma evidência tão grande e impossível de acontecer, para que possamos dizer assim, ainda falta isso para Jesus voltar. Não falta mais nada para Jesus voltar. Estamos vivendo tudo o que Jesus narra em Mateus 24 e 25. Cabe a mim e a você nos preparar e nos prevenir.
Aí você vai dizer assim, mas por que, pastor? Jesus não falou pelo menos o ano, pelo menos a década, o mês, para que nós pudéssemos nos aproximar mais dele, nos consertarmos nesse período. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque todos nós correríamos o risco de perder a nossa salvação. Por quê? Porque vamos supor, eu fico aguardando, se Jesus dissesse o dia, o mês, o ano, se eu tivesse ali, sei lá, com 26, 27 anos, eu diria, ainda falta muitos anos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou curtir minha vida, eu vou viver. Eu vou usufruir, eu vou fazer tudo que eu sentir vontade e depois, quando estiver chegando próximo, talvez com um mês, 2 meses, eu vou lá e me conserto, me arrependo, me humilho, peço perdão, fico certinho e aí Jesus volta. E qual o risco que teria com isso, pastor Giovanni? O risco que teria com isso é que para a volta de Jesus, para eu me encontrar com Jesus, não depende única e exclusivamente do arrebatamento. Eu estou aqui hoje, eu posso morrer daqui a 5 minutos. Eu posso sair ali na rua e ser atropelado. Eu posso estar andando na rua e ser atingido por uma bala perdida. Eu posso sofrer um grande acidente. Eu posso ter um infarto fulminante. Eu posso ser acometido com uma doença fatal. E o que acontece se eu estivesse vivendo dessa forma? Com certeza, eu perderia a minha salvação. Então eu e você precisamos entender que, independente do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus, ele pode voltar para mim hoje. Ele pode voltar individualmente para mim daqui 5 minutos. Por quê? Porque depois que morrer, não tem mais o que fazer. Os nossos amigos católicos, depois que morrem, vai lá, faz missa do sétimo dia, missa de um mês, missa de um ano, missa de 7 anos, e essa missa não tem valor nenhum. Está queimando velas à toa. Use essa vela para iluminar sua casa no dia que falta energia. Não podemos fazer nada por quem já morreu. Por quê? Porque a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o quê? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Segue-se depois disso o juízo final. Você está entendendo? Após a morte não tem mais nada que ser feito. Nós vamos ver também isso naquela história do rico e Lázaro. Lá diz que o rico até pediu uma chance de voltar aqui na terra para ser um grande evangelista e evangelizar toda a sua família. E não lhe foi concedido esse pedido. Ele disse assim, olha, Abraão, o pai Abraão falando, né? Lá eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvir lá os que estão pregando a minha palavra e ensinando, muito menos quem já morreu e voltou. Então, quando uma pessoa morre, não se pode fazer mais nada. E é por isso que nós, cristãos evangélicos, quando vamos fazer um culto fúnebre, nós não oramos por quem está ali no caixão. Nós oramos pela família, pelos amigos, por aqueles que ficaram. Único e exclusivamente para que Deus venha consolar. Porque não tem mais oração e mais nada a ser feito. Se ele morreu salvo, ele está descansando. Se não morreu salvo, já está condenado. Então, no nome de Jesus Cristo, nós que servimos a Deus, não temos que temer quando estamos ouvindo aí as profecias dos fins dos tempos, que fala de guerra, de rumores de guerra, de peste, de fome, de pandemia, tá? E coisas do gênero. Não temos que temer isso. Se você serve a Deus, você não tem que ficar com medo. Me dá até medo de ouvir essas mensagens, falando que o mar vai ficar revolto, que vai haver tsunami, furacão, terremoto, maremoto, guerra, né? Vai vir uma outra peste, vai vir uma outra doença. Tudo isso vai acontecer mesmo. É ponto pacífico. Não temos que temer isso. Por quê? Porque ainda que Deus permita alguns desses acontecimentos enquanto nós, como igreja, estivermos aqui, nas dores de parto, nós seremos guardados, meu irmão. Seremos protegidos. Ainda que Deus permita, sabe, uma pandemia pior do que essa que nós vivemos, nós estaremos protegidos. Ainda que Deus permita uma tsunami pior do que aquela que houve lá na Ásia, lá na região da Ásia, que pegou vários países, nós estaremos guardados e protegidos. Eu não tenho que temer essas coisas ruins que vão acontecer e estão acontecendo sobre a terra. Por quê? Porque eu estarei debaixo das potentes mãos de Deus. O que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meu irmão, pode estar aí a peste que for, guerra, rumor de guerra, eu estou na sombra do Onipotente. Eu não tenho que temer. Se você está temendo é porque tem alguma coisa errada. Se você está temendo é porque tem alguma coisa errada na sua vida.
Se você está temendo, então pode ter pecado escondido, pecado oculto, e tem coisas que precisa consertar. Então entenda uma coisa, se a pessoa tem medo dessas coisas aí do final dos tempos, essa é a maior evidência que essa pessoa não está preparada para se encontrar com Jesus. Essa é a maior evidência. Se a pessoa tem medo, a pessoa precisa procurar se acertar com Deus, ajustar a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, se acertar com a família, com os entes queridos, com os seus amigos. Procure corrigir e reparar o teu altar pessoal. Porque se a pessoa tem medo, é porque tem alguma coisa errada e não é com o mundo nem com os profetas. Tem alguma coisa errada é com a vida da pessoa. Porque quem está com a vida no altar não tem medo de guerra, não tem medo de peste, não tem medo de fome, não tem medo de pandemia, não tem medo de tsunami. Ele sabe que o que está guardado debaixo das potentes mãos de Deus. E nós estamos guardados e protegidos debaixo das potentes mãos de Deus. Não tememos mal algum. Amém? Eu também vou falar aqui nos próximos dias sobre a grande tribulação, tá? Vou tentar distinguir para você aqui de uma maneira bem sucinta as linhas teológicas que existem a respeito desse evento, né, a grande tribulação. A respeito da grande tribulação, nós temos aí, né, os antitribulacionistas, temos também os mesotribulacionistas e também temos os pós-tribulacionistas, né? Uma coisa é bem verdade, guarde isso com você. Seja antes, meso ou pós-tribulacionista, a única coisa que nós devemos entender é o seguinte: isso não interfere na minha salvação. O que eu preciso é estar preparado hoje para encontrar com Jesus. O que você tem que entender é que você tem que estar acertado hoje. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E independente de pós, meso ou pré-tribulacionista, nós temos que estar com a nossa vida preparada, com a nossa vida no altar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer uma coisa. Pasme, o que eu estou falando aqui eu tenho base para te dizer. Jesus pode voltar neste ano. Jesus pode voltar neste mês. Jesus pode voltar ainda essa semana. Por quê, pastor? Porque não existe mais nenhuma evidência que esteja faltando acontecer. Que ainda precise acontecer. Jesus pode voltar nesse ano. Como é que está a sua vida perante Deus? Como está o teu coração? Como está a tua alma? Então, no nome de Jesus Cristo, se prepare. E nós estaremos aqui nas próximas semanas, nos próximos dias, trazendo mensagens contundentes para você entender o quanto se aproxima a volta de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Se você quer que outras pessoas sejam alcançadas com essas palavras, não aquelas de prosperidade, de casa, carro do ano, coisas do gênero, em nome de Jesus, nos ajude, porque esse tipo de mensagem não agrada muitas pessoas. As pessoas gostam de ouvir que Deus está dando carro, que Deus está dando a casa. Eu sei que Deus abençoa, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá saúde, Deus dá prosperidade. Isso é muito bom. Mas a primazia do evangelho não se resume a essas questões. Essas questões são consequências de buscar a Deus. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Basta ser um crente fiel, buscar a presença de Deus de uma maneira sincera, isso vai acontecer na minha vida automaticamente. Então, vamos buscar a Deus, vamos fazer a obra de Deus, vamos servir a Deus na prática. O evangelho na prática não é esse evangelho empapuçado, esse evangelho de gritaria, esse evangelho de caicai, de reveladura. E outra coisa, meus irmãos, dom não é salvação, existem duas classes de pessoas. Existe o homem de Deus e o homem que é usado por Deus. O homem de Deus é aquele que tem atitudes de homem de Deus. E o homem que é usado por Deus é só diante das pessoas e no altar. Pelas costas, no seu particular, é outra coisa, né? Vai chegar diante do trono de Deus e dizer: Senhor, no teu nome eu curei as pessoas, no teu nome eu profetizei. E Jesus vai olhar: apartai-vos de mim. Jesus vai olhar e vai dizer, né? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Agora, vamos praticar as verdades do Evangelho. Pastor, como é que eu pratico as verdades do Evangelho? Quando eu renuncio à minha carne, quando, eu entrego a minha vida para Jesus. Você que está aí agora, aceita Cristo como teu Salvador. Escreva, eu quero Jesus nos comentários. Nós estaremos orando por vocês, tá? Escreva, essa é a tua oportunidade
de confessar a Cristo diante dessa multidão de pessoas que vão assistir esse vídeo, escreva, eu quero Jesus, e nós vamos orar por você, tá? E também a prática das boas obras. Obras não salvam, né? Obras é para galardão, mas todo salvo manifesta as obras. É automático. Obras não é para salvação. Obras é para galardão, galardoação, né? Para sermos galardoados por Deus. Mas todo aquele que é salvo pratica as boas obras. Eu vou te mostrar aqui uma situação. Toda vez que a gente fala, né, de trabalho missionário evangelístico, as pessoas vão embora. As pessoas não gostam. Né? As pessoas acham assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso, não é minha responsabilidade. E as pessoas se esquecem que a última ordenança de Jesus foi essa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí a gente prega o evangelho, não é só olhando no olho da pessoa e dizendo assim, oh, Jesus te ama, hein? Jesus salva, Jesus é o caminho. Eu tenho várias formas. E eu tenho que evangelizar de todas as formas possíveis. De todas as maneiras que estiver ao meu alcance. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, e às vezes eu não posso ir fisicamente por todo mundo. Então, eu evangelizo fisicamente aqui onde eu moro, na cidade onde eu estou, no estado onde eu vivo, no país onde eu estou, evangelizo fisicamente. E lá nos confins do mundo? Lá eu vou com a minha contribuição. Eu evangelizo com a minha ajuda. Então, de qualquer maneira, ainda que eu não vá para a África, ainda que eu não vá para os ribeirinhos, evangelizando, eu estou lá através da minha contribuição. Isso é tido como um ato de evangelismo missionário com Deus. Eu estou alcançando essas vidas. E nós temos esse trabalho, e esse trabalho é mantido por pessoas como vocês, que amam o trabalho missionário. São vocês que me ajudam. São vocês que mantêm esse trabalho. E eu venho aqui pedir encarecidamente para vocês continuarem nos ajudando, em nome de Jesus Cristo. Junto a minha oferta com a tua oferta, nós vamos alcançar um número enorme de crianças. Eu já profetizo aqui bênçãos sem medidas, sabe? Eu profetizo aqui a abertura das comportas dos céus na vida daqueles que já têm sido fiéis, na vida daqueles que têm semeado, né? Que têm assumido esse compromisso com essas crianças. Eu profetizo e eu tenho certeza que Deus não vai te decepcionar. Deus vai abrir a comporta dos céus. Deus vai multiplicar o seu celeiro, transbordar o seu lagar. Eu tenho certeza disso, eu profetizo isso na vida de vocês. Uma restituição centruplicada. E no nome de Jesus, aqui na descrição, aqui embaixo, né, tem algumas informações, os dados necessários, como o CNPJ, que é uma chave Pix, o WhatsApp também, que é uma chave Pix, uma conta da Caixa Econômica Federal e uma do Bradesco. Agora dá uma olhada nessa imagem aqui e vê se não dá para dar um glória a Deus bem forte aí, ó. Dá uma olhada. Povo da fé, paz e graça, pastor Giovanni, veja aqui, já compramos aqui a carinha de roda, aqui já é noite, amanhã nós vamos fazer a entrega aqui da carinha para a nossa irmã lá, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que contribuíram com cada centavo para realizar este sonho, para que a nossa irmã lá tenha como se movimentar para poder sustentar aqui o seu filho. E conseguimos aqui, meus irmãos. Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus possa abençoar, recompensar a todos vocês que sacrificaram conosco nesta missão aqui em Moçambique. Deus abençoe ricamente a todos vocês em nome de Jesus. Tá vendo? A gente pediu, tem poucos dias, né? E conseguimos já. Quero louvar a Deus pela vida de todos. Está aí o nosso irmão Ricardo, que agora tem um colchão, tem um travesseiro, tem alimentação e agora também tem a cadeira de roda. E eu quero agradecer a Deus. Me foge as palavras para agradecer a Deus e a todos vocês por toda a ajuda que vocês têm enviado, né? Nós estamos também ali, né, agora com a nossa hortalícia no terreno da igreja, que foi conduzida por um excelente profissional. Você vê aí as pessoas trabalhando, né? As pessoas plantando. Olha aqui, ó, algumas dos ramos, né, que nós compramos. Como é que chama, gente? Das raízes. Dá uma olhada, ó. Escuta. Meus irmãos, vamos iniciar hoje as plantações. Aqui temos tomate. Compramos aqui tomate. Compramos aqui couve. Temos aqui cebola, ainda tem mais lá. Estamos aumentando aqui. Temos também alface. Então tudo isso será colocado hoje. Tem muito mais que a gente vai colocar, né? Frutas, manga,
melancia, banana, glória a Deus. E eu creio que esse trabalho, gente, só tem a crescer com a sua ajuda, com a sua contribuição. Eu não tenho dúvidas de que a mão de Deus continuará estendida para abençoar a todos nós. Eu peço a sua ajuda, não abandone esse trabalho, não abandone essas crianças. Aliás, a Bíblia diz que a alma generosa, o generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio também receberá. O trabalho não para, as refeições não param, todos os dias nós estamos ali, quer seja aqui em Amatanda, quer seja nas bases que nós assumimos ali também em Moçambique, 5.000 crianças em toda Moçambique, também tem nos ribeirinhos da Amazônia, inclusive no final dessa live aqui, eu vou colocar uma canção de todo o trabalho que nós fizemos em 2024, ali no ano passado. Há uma retrospectiva, não todo o trabalho, né? Mas uma boa parte daquilo que nós fizemos, e você vai ter um pouco mais de noção do quão glorioso é esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Olha esse sorriso. Eu te pergunto aqui, quanto vale esse sorriso aqui? Hã? Olha o brilho no olhar dessa menina. E essa menina aqui, quando ela chegou em Amatanda, gente, ela estava toda rasgada. Vocês lembram que a gente mostrou para vocês ela com a roupa toda rasgada? E agora tá aí, né? Bonitinha, com um brilho no olhar, com um sorriso no rosto, se alimentando. Isso aqui é impagável. Isso aqui, gente, não tem preço. Oh, glória a Deus. Isso aqui é lindo demais. É glorioso a gente ver o que Deus está fazendo através de todos nós. E eu quero contar com a sua ajuda para que esse trabalho continue, para que essa obra não venha parar, para que esse trabalho não venha parar. Eu peço a vocês que não me abandonem, que sigam lá no canal, no Instagram, o Povo da Fé, e também o PR Giovanni Dias, porque lá você vai viajar comigo. O canal aqui, nesse período que eu vou ficar na África, ele fica mais devagar, os conteúdos é mais difícil de postar, porque a internet lá é bem limitada, então vocês vão me acompanhar pelo Instagram. Mas, de todas as formas, de vez em quando nós vamos estar aqui, né? Fazendo as lives e fazendo o trabalho acontecer. Então, eu conto com a ajuda de todos, vamos para cima, a escola tem que ser construída. Vou mostrar para vocês a escola. A base, né? O alicerce já está pronto. Deixa eu mostrar para vocês, para quem não viu, o alicerce da nossa escola. Para quem não sabe também, nós furamos poço artesiano, tiramos o rato. Quando a gente fala assim, tem gente que fala, credo, pastor, mas muitas dessas crianças não tinham o que comer, e aí ia pro brejo, né, armar suas ratoeiras e pegar um rato para servir de refeição, né? Um rato como esse aí, sapecado, ó. E hoje, o que elas comem? Hoje elas comem arroz, hoje elas comem feijão, hoje elas comem com dignidade. Assim, ó, desse jeito. Povo da Fé, nós estamos hoje aqui em Amatanda, mais uma refeição, né? Onde as nossas crianças vão receber hoje o arroz, o feijão. Olha só que feijão bonito, que feijão grosso, que feijão bem feito, tá? E olha o frango. Olha esse frango como é que está. Delicioso, maravilhoso. Vou colocar um caldo aqui, ó. Tá aqui recebendo. Tem o suco também, né? E também o suco, né? O suco para as nossas crianças. E tá aqui o pratinho para eles matarem a sua fome. Hoje eles foram desparasitados também, receberam remédio para uma outra doença que eu esqueci o nome agora. Quero agradecer a todos os nossos mantenedores, você que tem ofertado nessa obra. Amém. Nos ajude, essa obra não pode parar. Os dados vai estar aqui no vídeo para você fazer a sua semeadura. Adote uma criança, nos ajude nessa missão, compartilhe o nosso vídeo, salva nos favoritos, deixa o coraçãozinho, um comentário, vai nos ajudar muito também a levar esse projeto à frente para mais pessoas. Deus abençoe e vamos para cima. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Boa, né, Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé
pra fazer companhia. Vem fazer companhia. Dá uma olhada aqui na escola, gente. A escola que nós vamos construir. Dá uma olhada. Povo da Fé, olha onde eu estou. Na escola Povo da Fé MME. É isso mesmo. Aqui as crianças estão rindo lá, ó. As crianças estão achando graça. Aqui, ó, é a nossa escola. Aqui serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 salas de aula que comportarão entre 30 e 50 crianças. E aqui, nessa escola, nós vamos ensinar princípios bíblicos. Como escolas no Brasil, tem a escola adventista, escolas cristãs que ensinam a educação, o letramento, mas também os princípios bíblicos. E aqui elas aprenderão, né, os princípios bíblicos. Sairão daqui homens e mulheres de Deus que vão ganhar muitas almas para Jesus através da palavra de Deus. E aqui, ó, haverá uma fundação, terminando as salas de aula, haverá uma fundação, vai se formar um L aqui. Dá para ver aí, pastor? Se o senhor quiser puxar tudo para trás, naquele mais angular, aqui vai um L aqui, aonde haverá secretarias, né, uma cozinha para preparar a refeição para as crianças, aqui, tá? E daqui para lá vai ser puxado um telhadão. E nesse telhado, que vai fazer sombra, daqui para cá, depois das salas aqui, haverão mesas, onde as crianças sentarão para fazer a sua merenda escolar. É isso mesmo, teremos merenda escolar. Esse projeto é um projeto caríssimo, tá? Vai muito dinheiro. Depois do projeto concluído, vai muito dinheiro mensal. Cada professor vai custar para nós cerca de 12 mil meticais, que seria R$ 1.200, é isso, né? As merendas serão diárias no período da manhã e no período da tarde. E à noite, pelo menos 2 vezes na semana, nós também queremos fazer com adultos que não têm letramento. Porque a cada 10 homens aqui, 1 sabe alguma coisa e consegue ler alguma coisa. Então fazer tipo um EJA, né? Tipo um supletivo para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar ainda quando criança. E eu quero fazer uma oração e abençoar esse lugar. Senhor, amém. Eu abençoo esse lugar em Teu nome, Jesus. Amém. Que daqui saiam homens e mulheres prontos para vencer. Meu Deus, sobre esse fundamento dessa escola, nós queremos declarar a bênção. Que as crianças que entrarem aqui tenham uma mente expandida, aberta para absorver tudo aquilo que for ensinado aqui. Cada professor, cada professora, Deus, que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa, meu Deus, dar sabedoria. Em o Teu nome, Jesus, nós consagramos e abençoamos a escola Povo da Fé MME em Moçambique. No nome de Jesus. E você do outro lado aí digita no comentário, amém. E digita graças a Deus. Amém, graças a Deus. E você que pode, nos ajude nesse desafio. A chave Pix do Ministério é 44522 344 1000 ao contrário 36. É o CNPJ. Para fazer um Western Union, um MoneyGram, você que mora fora do país, o meu WhatsApp também vai estar na descrição desse vídeo. É o 16, né, mais 55 16 997 79 5404. Estou em Moçambique, realizando um sonho de missões. Estou muito feliz de estar pisando aqui na fundação da escola Povo da Fé MME. Vem com a gente fazer missões, porque quem dá aos pobres empresta a Deus. E quando Deus recompensar, meu irmão, será com juros largamente desvantajosos. Se não nessa vida, na eternidade a recompensa virá, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus abençoe. Que benção, projeto abençoado. Deu para entender aí? Ficou claro o projeto da escola?
bem explicadinho para vocês, agora é só ir para a execução, né? Ir para a execução desse projeto. E tem o nosso trabalho também lá nos Ribeirinhos da Amazônia, que é um trabalho também muito especial, aonde nós cuidamos de mais de 3 centenas de crianças aqui no Brasil. Inclusive em outubro estarei lá. Aqui nós entramos rio adentro, né? Fazendo as entregas das cestas básicas e pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus. E é muito forte esse trabalho, pesado, mas forte, e é algo que eu gosto muito de fazer. E nós vamos para cima. A obra não para, a missão não para, e o nome do Senhor Jesus continuará sendo glorificado. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, não é por muito falar que nós seremos ouvido, né? Mas acredito que você pode fazer prova com Deus. Faça a prova com Deus. Se o Espírito Santo abrir o teu coração e dizer, contribua. Se você sentir aquela paz, aquela leveza, você envia a sua semente e você vai ver a prosperidade de Deus, a multiplicação de Deus em cima da semente que você enviou. Eu tenho aqui casos de pessoas que começaram a contribuir com bem pouquinho. Eu não estou falando de valores, não. Eu estou falando de generosidade. Dentro da sua condição. Não é para você pegar da tua mesa, da boca dos seus filhos e mandar para cá, não. É dentro da sua condição. Pastor, minha condição é bem pouquinha. Não há problema. E não tenha vergonha por isso. Porque esse pouquinho, na mão de Deus, é muito. Lembre-se que, nas mãos de Deus, 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esse é o poder do nosso Deus. Lembrando a todos que a minha esposa entra ao vivo daqui a pouco, com todos vocês, às 23 horas, pelo canal Missionária Keren Rocha. Então, se inscreva no canal da minha esposa, no nome de Jesus, glória a Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida, tá? Essa live que ela vai fazer hoje. Também siga-me lá no Instagram, tá? Siga-me lá no Instagram e também se inscreva no canal dos meus filhos, Ana e Lô, tá bom? Logo a gente vai voltar a postar vídeos ali e vai ser uma bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus estará recompensando a todos. Vou colocar aqui agora a canção para você que não conhece o ministério ouvir. Deus abençoe, amo vocês, obrigado pela companhia, obrigado pela fé de vocês, por acreditarem no Deus do impossível, por jejuarem juntamente comigo. Essa unidade é que move as mãos de Deus. Beijo, povo da fé, valeu e até a próxima oportunidade. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil. A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada.
cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó Costeja a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.